Bom, boa tarde a todos, prazer estar aqui, agradeço a presença de todos vocês aqui na Feira Expo Pizzaria, todo ano a gente faz aí e é sempre uma diversão. Para quem não me conhece, ele já disse, meu nome é Patrick Catapano, sou pizzaiolo desde criancinha, meu pai tinha pizzaria quando era criança e eu fui crescendo dentro da pizzaria, me apaixonei até quando eu fui para a Itália e trabalhei em diversas casas, fiz alguns cursos lá e fui sempre me apaixonando cada vez mais. Hoje, há 5 anos eu estou aqui no Brasil, sempre no mercado de pizza, já tive pizzaria também, hoje tem um food truck, né, que é a onda do food truck, eu acabei embarcando nessa também e sempre tentando trazer novidades, né. E nós percebemos hoje nos telejornais, na internet, que as informações estão mudando, né? As nossas necessidades estão mudando, ou seja, a gente quer uma vida mais saudável, quer se alimentar de uma maneira mais saudável, quer ter mais qualidade de vida. Então, dentro disso, como eu sou um apaixonado por pizza, né? Desde criancinha eu faço e gosto e procuro entender cada vez mais sobre o assunto, eu comecei a estudar sobre as pizzas mais saudáveis. Primeiro porque tem um nicho de mercado crescente, eu acredito que é um sem fim, ou seja, vai crescer cada vez mais. Porque, como eu disse, todos nós, pode até nunca ter pensado em se alimentar mais saudável, mas está sempre pensando, poxa, eu gostaria de estar um pouquinho melhor, eu gostaria de comer uma coisa sem culpa, sei lá, né? Essa é sempre a nossa ideia. Eu que sou um pizzaiolo de alma gordinha, adoro comer, estou sempre comendo, sempre buscando, experimentando, eu também gosto de comer sem me sentir em culpa. Então, para isso, eu comecei a buscar e a estudar sobre o assunto. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, a gente tem média de 25 minutos, vou falar um pouco sobre o que eu venho estudando. Eu estou sem o PowerPoint, tá? Eu tive um problema no computador de última hora, não consegui trazer, mas eu fiz 2 pizzas ali para vocês, vou mostrar e vou falar um pouco sobre o assunto. A primeira das pizzas saudáveis é a pizza integral, clássica pizza integral com farinha de trigo integral, que muitas pizzarias já têm, eu acredito que até alguns tentaram colocar, depois tiraram porque, poxa, não vende, ou vende pouco, ou meu pizzaiolo não sabe fazer, ou eu tenho dificuldade, é uma massa pesada, uma pizza pesada. Essas são os problemas mais recorrentes dentro de uma pizzaria para você fazer uma pizza integral ou para você vender uma pizza integral. É verdade que a pizza integral ou a pizza mais saudável vai vender sempre menos do que a pizza tradicional. Todo mundo gosta, a gente gosta das coisas mais suculentas, das coisas mais saborosas, né? Então a gente vai sempre, já que eu vou comer pizza, eu vou botar o pé na jaca e vou comer uma pizza 4 queijos com massa grossa, não estou nem aí. Então a gente sabe disso, mas dentro desse mundo, né, que eu fui estudando, fui tentando entender, eu descobri que dá para fazer pizza saudável, mais saudável, não que a pizza tradicional não seja, mas uma pizza mais saudável dentro do contexto integral, sem lactose e tudo mais, com sabor também. E aí eu fui buscando, voltando à questão do integral, o primeiro problema que eu encontrei na minha pizzaria era o seguinte: eu fazia massa integral, mesmo de fermentação longa, né, deixando na geladeira, mas eu não vendia, eu perdia muita massa, eu tinha dificuldade em vender. Primeira questão que eu descobri depois, o meu garçom nem falava, ou a minha telefonista nem falava que eu tinha pizza integral, essa é a primeira coisa. Para você vender um novo produto, você tem que falar, você tem que divulgar, você tem que fazer teu marketing, tem que falar, olha, eu tenho pizza integral. Mesmo que você não venda, vai ser um diferencial da tua pizzaria, esse é o primeiro quesito que eu acho que é importante. Tudo no início, toda vez que a gente começa, né, ou que alguma empresa lança algum produto, ela tem uma certa dificuldade para entrar. Todas as empresas que estão aqui hoje no Brasil, até multinacionais, tiveram dificuldade para entrar, porque a gente não tinha a cultura de comer aquele produto. Depois de tanto martelar, você consegue vender. Então, o primeiro conselho é esse, como eu estava até escutando a palestra do nosso amigo da Didi Pizza, ele falou da persistência. Se você quer ser uma pizzaria diferente ou ter um diferencial, que hoje é um grande diferencial, você ter um produto saudável, tem que persistir, tem que ter variedade de produto. Então, no caso da pizza integral ou de todas as outras que eu vou fazer, eu aconselho fazer o seguinte: aprendam a fazer massa, ou a massa integral, ou qualquer uma delas, deixe fermentar e depois congele, e vem tirando aos poucos, para você ter sempre pizza integral. Todos os dias você tira 1 ou 2 bolinhas, você tem sempre ali, e você vai sempre atender o teu cliente. Eu tenho certeza que a voz vai se espalhar, a pessoa vai saber, lá tem pizza integral, lá tem pizza integral. Um dia ela vai pedir, e se ela pedir e gostar, e depois pedir de novo e tiver de novo, ela não para de pedir nunca mais. Eu mesmo comecei a trabalhar
ultimamente no meu food truck com pizza vegana. Já vou explicar sobre o que é isso, mas tem algumas pessoas que não comem nada de origem animal, nem carne, nem leite, nem nada. Aí eu comecei a colocar lá pizza vegana no food truck. No começo eu não vendia nada, vendia uma por mês. Mas eu falei, eu vou insistir porque é um mercado que eu tenho muitos amigos e tal, da questão vegana, e eu comecei a insistir. Aí eu fiz uma festa, eu falei, vou fazer uma festa exclusiva vegana. Joguei no Facebook do meu food truck. Bombei, cara. Vendi pelo menos 50 ingressos para comer pizza vegana à vontade. Ou seja, eu insisti, eu continuo insistindo, eu continuo tentando vender a pizza vegana, e a pizza integral eu também tenho, e assim, diversas outras. Além da pizza integral, que é um clássico, que eu acho que quem quer trabalhar com pizza saudável tem que ter a pizza integral, que existem também duas maneiras, para quem nunca tentou fazer a pizza integral, ou você pode usar um mix de farinha, com farinha branca, mais um pouco de farinha integral, ou como eu fiz aqui, com a farinha branca misturando a fibra de trigo também, que aí você vai ter a textura do integral, né? Ou você pode fazer 100% integral, mas, como a gente estava falando, é um produto que ainda não vende, então eu aconselho vocês a começarem com um pouco de fibra de trigo dentro, ou um pouco de farinha integral misturada na farinha branca, ou seja, 10, 20%, no máximo 30% do total, para você ter um produto um pouco mais leve, para as pessoas irem se adaptando ao sabor, irem se adaptando à textura. É claro que a pizza integral, a pizza sem glúten tem uma outra textura, ela é um pouquinho mais pesada, no caso da integral, mesmo da sem glúten é um pouquinho mais pesada, então as pessoas têm que acostumar, mas insistam que é um mercado realmente que está crescendo bastante. Além da integral, nós temos também as pizzas com grãos, ou as pizzas... esqueci o nome já vou lembrar, as pizzas funcionais, ou alimentos funcionais. A gente chama também de pizzas funcionais, que é no caso de você pegar um grão e misturar a farinha branca, por exemplo, a linhaça, chia, psyllium, tem diversas outras aí, até goji berry, que hoje em dia está todo mundo comprando, e é uma coisa que também vende bastante pela questão da ideia. Por exemplo, saiu lá no jornal que óleo de coco emagrece. Aí você vai lá e faz uma massa com óleo de coco e, você vai vender por uma semana, mas você está fazendo marketing, você está fazendo barulho nas mídias sociais e tudo mais. Isso, né, o que eu chamo de aproveitar o marketing direto. Quando eu escuto, eu fico ligado no Facebook dos amigos, fico ligado na internet, no jornal e tudo mais. Quando eu vejo que alguma coisa vai estourar, por exemplo, na época do óleo de coco, na época da chia, eu já corro para entender como é que eu vou fazer aquilo e já boto para vender. Às vezes eu vendo uma semana, 2, 3, depois abaixo a venda, não tem problema, mas eu tive o produto para oferecer, eu tive um diferencial durante um período. E aí, se fica, você mantém. Se é um produto que realmente passa, como no caso do óleo de coco, você esquece e vai para o próximo, entendeu? Então, aproveitando esses booms que tem, né, no mercado, para você aproveitar, ter o diferencial, trazer sempre novidades para o seu cliente e se ficar, é um produto a mais que você tem. Além da pizza com grãos, que seria no caso as funcionais, né, nós temos também agora a onda, e eu acredito que é uma onda em crescente. Primeiro por causa dos intolerantes, segundo porque a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, isso já é um mercado muito grande. O caso de sem glúten, né? Hoje em dia todo mundo fala de sem glúten. E além do sem glúten tem o sem lactose também, que a gente vai falar. A questão do sem glúten é uma questão um pouquinho mais complicada de a gente falar, porque tem quem escolhe não comer glúten e tem os intolerantes ao glúten que são celíacos, ok? No caso, tem muita gente que vem pedir pizza sem glúten lá no food truck. Eu até faço a pedido por encomenda, eu faço lá a pizza para poder atender o meu cliente. Mas eu já explico o seguinte, eu tenho um ambiente contaminado, entre aspas, pelo glúten, ou seja, eu trabalho com farinha de trigo, então eu não poderia vender para celíaco. Isso é uma coisa para quem for trabalhar sem glúten tem que tomar cuidado. Muita gente me pergunta, você faz pizza sem glúten, você dá curso sem glúten? Beleza, a gente faz a pizza, mas tome cuidado, porque aqui no Brasil a gente ainda não tem um mercado para ter uma pizzaria exclusiva do sem glúten. Já nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem pizzarias exclusivas de sem glúten, porque o mercado lá é muito grande. E eu acredito que isso vai acontecer aqui no Brasil também.
Então, por isso, se alguém tiver, né, a ideia de trabalhar com sem glúten, tomem cuidado com essa questão da contaminação. Mas, como eu disse, de nichos de mercado, de mercados em crescente, o mercado do sem glúten também é um mercado que já tem muitas pessoas que querem comer pizza, não querem deixar de comer pizza, mas querem comer um sem glúten, porque o nutricionista falou, porque ele está fazendo academia, ou porque ele tem uma certa intolerância. E aí a gente tem que dar, não pode deixar de atender esse cliente, porque às vezes, como já aconteceu comigo, o teu cliente, o marido come a pizza tradicional, gosta da pizza tradicional, mas a esposa está fazendo academia e quer comer sem glúten ou quer comer sem lactose. Você vai deixar de atender, ele vai procurar em outro lugar. Então, se você consegue atender ele, você não perde o cliente, ou seja, você até fideliza mais, porque você atendeu o desejo dele, o pedido desse cliente. No caso do sem glúten, as maiores dúvidas são que farinha que eu uso, né? Como é que eu vou fazer a pizza sem glúten? Geralmente as pizzas sem glúten a gente faz com farinha de arroz, fécula de mandioca, fécula de batata. Para eu conseguir dar liga, a gente costuma usar goma guar ou goma xantana, tá? São as duas gomas que a gente acha aí. Claro que nunca vai ter a mesma textura, é que nem chocolate diet, ou chocolate sem açúcar. Não tem a mesma textura do chocolate ao leite, não tem o mesmo sabor. Na pizza sem glúten é a mesma coisa. Ela tem uma aparência, né, de pizza e tal, tem uma textura macia, crocante, mas não tem a mesma textura do que a pizza tradicional. Tá? Aí, como eu disse, nós temos algumas possibilidades de farinha e temos algumas farinhas, alguns mix de farinhas prontas também, tá? Que é só misturar água e tal. Isso no caso de você ter um cliente específico, você pega lá e consegue fazer para ele, para não deixar de atender o seu cliente, porque eu acho que é importante você ter essa fidelização e o respeito pelo gosto do cliente, né? No caso, aí nós temos, falei da sem glúten, da sem lactose, aliás, da com grãos, da funcional e da integral. Essas são as três do momento aqui que eu acho que a gente tem que aproveitar o mercado e ir se especializando, porque a gente vai acabando perdendo, né, uma faixa do mercado, porque um muda para eu vou virar vegetariano, eu vou virar vegano, eu não como mais glúten, e você vai perdendo cliente, fora a concorrência, que aí vai entrando mais pizzarias, vai ficando todo mundo igual. Aí tem quem invente, o pessoal faz a borda recheada, a gente vai colocando borda, mas aí todo mundo começa a fazer borda. Então você tem que estar sempre inovando, você tem que estar sempre buscando. E esse mercado do saudável, como eu disse, é um mercado que está crescendo muito. Além do que, geralmente, né, pelo menos os meus clientes, o pessoal que começa a ter, eu vou fazer academia, vou começar a comer mais saudável, eu tenho uma escolha diferente, geralmente o pessoal não mede o preço que vai pagar, sabe? Porque ele não tem opção. Não tem muita opção, então ele precisa buscar um produto gostoso, de qualidade, e ele acaba pagando um pouquinho mais caro, até porque você tem um custo mais caro. Para você conseguir fazer uma pizza mais saudável, né, ou integral, ou sem glúten, você tem um custo maior, porque é mais difícil de achar as farinhas, você tem que usar uns produtos que tem menos, é mais difícil de encontrar no mercado, então você vai pagar mais caro por isso. Por exemplo, no caso da sem lactose, nós temos duas opções. Ou nós temos a mussarela de leite tradicional, que eles colocam uma enzima para quebrar a lactose, e aí você vende a pizza sem lactose, só que você vai pagar no mínimo 50, 60 reais no quilo da mussarela. E aí como é que você vai fazer? Você vai ter que cobrar isso do seu cliente, não tem jeito. Mas ele mesmo sabe, se ele tem essa necessidade de comer sem lactose, ele mesmo sabe que é difícil de achar, que ele vai nos supermercados e não consegue encontrar e acha caro, e o produto é caro mesmo, então ele paga por isso. Uma outra opção que a gente tem no sem lactose é as mussarelas vegetais, ou os queijos vegetais. Hoje em dia que seria também, aí atenderia os sem lactose, que são pessoas que têm problema com lactose ou que decidiram não comer lactose, e atende também aos veganos, a faixa dos vegetarianos veganos que não comem nada de origem animal. Nesse caso são os queijos vegetais, tá? Feitos à base de mandioca, à base de castanha de caju, tem de âmido de batata e tudo mais. Tem bastante opções aí, tá? Eu fiz aqui para vocês, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Eu fiz aqui para demonstrar para vocês, não sei se todo mundo consegue ver aí, daqui a pouco a gente vai passando. Essa é uma pizza integral, sem lactose, com queijo vegetal, tá? Ou seja, eu poderia vender tranquilamente para uma pessoa vegana, que é mais... Geralmente os veganos são mais extremistas, né? Não querem de jeito nenhum que tenha queijo e tudo mais. Então, eu poderia vender tranquilamente aqui para um vegano, porque esse é um queijo sem lactose,
sem colesterol, porque é de origem vegetal, tá? E você pode ver a beleza, a primeira coisa que a gente come é com os olhos, né? Uma pizza bonita, dá para vender tranquilamente, e o sabor dela também é bem legal. Depois a gente faz algumas aí, quem quiser experimentar, a gente faz ali no stand. O sabor é bem legal. E dá para você cobrar tranquilamente numa pizza dessa daqui, o mesmo preço que você cobra na outra ou até um pouco mais, porque você está cedendo um serviço. Isso também é um serviço para o seu cliente. Se você foi atrás de uma mussarela sem lactose, uma mussarela vegana e tudo mais, vocês conseguiram ver a diferença? Se quiser ir passando para o pessoal dar uma olhada. Então, repito, essa é uma massa integral com queijo vegetal, tá? E aí não tem nada de origem animal em cima. Então ela atenderia seja o sem lactose, também o pessoal vegano, o vegetariano também, tá? Então, vocês podem ver que tem, todo mundo pensa, né, poxa, eu quero comer mais saudável, mas o saudável não tem graça, o saudável não é gostoso, não tem sabor. Hoje em dia nós temos muitos produtos aí no mercado que você consegue fazer uma pizza ou algum outro produto com sabor e realmente muito gostoso e mais saudável, tá? Então, pessoal, basicamente o que eu tinha para falar sobre esses produtos, sobre o saudável, é basicamente esses 3 itens, que seria da integral, das pizzas com grãos, que aí você pode fazer com quantos grãos você quiser, aproveitar o marketing direto da televisão ou da internet, né, que a gente sempre faz, e aí sempre tem alguma coisa bombando na internet. E também a questão de sem glúten e sem lactose, que hoje em dia a gente está ouvindo falar muito, e eu acho que é realmente um mercado que tem bastante espaço aí. Nos próximos 10 anos vocês vão ver que vai crescer bastante, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, passar algum e-mail, Facebook e tudo mais, fiquem à vontade para tirar as dúvidas que a gente vai falando. Referente às receitas de sem glúten e sem lactose, tem bastante coisa na internet também, já divulguei algumas coisas. Para quem quiser fazer os testes, de repente, dessas 3 massas que eu falei, tem bastante material na internet, já dá para procurar, ou mesmo, como eu disse, pelo Facebook ou pelo e-mail, tá bom, pessoal? É isso aí, muito obrigado, espero que tenham gostado aí. Obrigado.